E aqui estamos de volta ao programa Sala News, hoje falando sobre secularização das igrejas. E você que está assistindo o programa a partir deste momento, deste bloco, perdeu o bloco anterior, então deve estar me perguntando, que conversa é essa de secularização da igreja? Muito bem, secularização é esse processo pelo qual a sociedade se torna cada vez mais distante das suas raízes, na verdade. Então, no caso da igreja, ela tenta trazer para dentro de si algumas coisas que as pessoas fazem lá fora, como o carnaval, como a música mais agitada, como, enfim, coisas assim que não eram pertinentes à igreja anteriormente. Eram até ditas como coisas do mundo, não é isso? Sim. Mundo, é. Mas, enfim, esse é o nosso debate. É legal isso, não é bacana? Isso atrai os jovens, mas isso tem consistência ou isso abre concessões? E aí, pastor? Veja bem, eu sempre... Essa questão da concessão. Eu sempre primei por uma vida cristã equilibrada, né? Nem muito ao mar, nem muito à praia. Eu entendo que a gente tem que buscar um equilíbrio na nossa relação de fé. E essa questão de concessão é muito séria. Tem o salmista, ele diz assim, o homem busca afastar-se de Deus jeitosamente. Como é que é isso? O homem busca afastar-se de Deus jeitosamente. Ou seja, devagarzinho, devagarzinho, ele vai caindo fora. Exatamente nessas pequenas concessões. Nós vamos abrindo pequenas concessões e daqui a pouco nós estamos permitindo com que a secularização banalize a nossa relação de fé. E como lidar com isso no século presente? Como é que eu vou lidar, né, sendo pastor numa igreja onde eu tenho lá 40, 50, 100, 500 jovens inseridos dentro do contexto dentro dessa sociedade? Que é uma sociedade que modernizou, os tempos mudaram, né? Hoje, é interessante que na igreja que eu pastoreio, os jovens não levam Bíblia mais, levam o smartphone, né? E estão lá lendo a Bíblia no smartphone. A minha sobrinha fez isso esses dias ao meu lado, eu fiquei maravilhado. Ela pegou o telefone e ficou lendo a Bíblia. Lê a Bíblia no smartphone. Então, assim, o pastor pediu para ler a Bíblia em tal versículo, ela foi lá e... Então, aí o que acontece? Qual a cautela que nós temos que ter? Eu vou pegar esse exemplo que é um exemplo simplório, mas que pode ser aplicado, né? E a gente aí abranger essa questão da concessão. Enquanto ele está ali lendo a Bíblia, tudo bem. Mas naquele smartphone ele tem acesso às redes sociais. E o pastor está lá se dedicando ao ensino da palavra. Será que ele está com a sua atenção toda voltada para a palavra ou ele está, na hora da mensagem, acessando as redes sociais? Mesmo porque a rede social pode acessá-lo se ele não desconfigurar o aparelho na hora de entrar na igreja, né? Nenhum. Aqui eu acesso a rede social, vou acessar o Facebook, vou acessar o WhatsApp. O Face pode chamar, através do push, né? Também. Fazer os barulhinhos então, assim, parece ser um exemplo simplório de concessão, né? Então quer dizer que não pode mais levar o smartphone e ler a Bíblia aqui através do smartphone? Claro que não tem como ser, na atual conjuntura, na sociedade que nós estamos inseridos, pedir os jovens para se desvencilhar disso. Não vai. Então aí é o grande desafio nosso na condição de pastor. É saber lidar com essa modernização, entendendo que a concessão não pode ferir os nossos valores absolutos. Então assim, a concessão não pode ferir os valores absolutos. Tem um pastor amigo meu que cuida de um ministério específico e ele fala sobre o jovem saber esperar do ponto de vista da questão sexual. Não, Nelson Júnior. Do ponto de vista da questão sexual. Pastor Nelson Júnior, já veio aqui o nosso programa. Pois então assim, ele é ótimo. Começou lá conosco, é meu amigo pessoal. Então assim, e ele fala o diálogo exatamente que o jovem precisa ouvir dentro do contexto da nossa sociedade para que o jovem mantenha-se isento da relação sexual antes do casamento. Você fala isso na sociedade atual. Ele veio aqui e falou e foi uma polêmica. Então, você vive um contexto desse fora da sociedade. Decidi esperar, alguma coisa assim, né? Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Exatamente. Ok, vamos ouvir então o pastor Albério, da Igreja Manancial, lá na Praia da Costa, porque ele também tem uma palavra sobre esse assunto. Vamos lá. Muitas igrejas têm, de fato, tomado modelos, que são modelos propriamente seculares, e têm transportado isso para a música, para a pregação, para a abordagem de pessoas, em prol ou em nome de se pregar o Evangelho. E nós da Igreja Presbiteriana, nós acreditamos que o Evangelho ele é simples, ele está pautado na palavra do Senhor, e nós temos, de fato, de pregar o Evangelho para as pessoas, mostrar a salvação em Cristo para este mundo que está perdido. Nós acreditamos profundamente que a palavra de Deus pode libertar o homem de todo o mal. Só que nós não conseguimos concordar com esta secularização dos meios, ou seja, utilizar de maneiras que sejam muitas vezes armadilhas para a própria igreja.
onde muitas vezes ritmos na música são trocados, ritmos que de fato deveriam ser adequados, são adequados à pregação do Evangelho, para ritmos seculares e até ritmos que estão voltados até para outros tipos de religiões pagãs e não evangélicas, não cristãs. Também com relação à própria estratégia evangelística, que muitas vezes usamos de estratégias que são em lugares, em meios e contextos que são profundamente inadequados. Nós acreditamos que a pregação do Evangelho vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus no contexto da sociedade, mas não se articulando a igreja, tentando a igreja usar de maneiras, às vezes, escusas e maneiras inadequadas, não bíblicas, para pregar o Evangelho, que é simples, que é poderoso e que transforma o coração das pessoas. Pois é, mas como, por exemplo, teremos esse discurso válido para os irmãozinhos lá da África, né, que gostam de pular, cantar, que eles têm aqueles ritmos mais diferentes, e dizer para eles, não, o seu ritmo é uma coisa mais comedida, mais europeia, é assim que se faz. Nós não estaríamos também agredindo aqueles nossos irmãos? Esse é o desafio missionário, né? É o desafio missionário. Você imagina um missionário saindo do Brasil. O Brasil não, porque o Brasil tem uma cultura miscigenada, né? Uma cultura diversa, mas um país mais centrado em um princípio cultural, e vai chegar diverso da África, chegar em África e encontrar toda uma cultura afro, né? Onde tem o atabaque, onde tem, assim, eu não posso... E dizer que aquilo não pode entrar na igreja? Não é de Deus? Não é de Deus? Eu entendo que Deus criou a música, né? Agora, o que eu não posso... Eu estou sendo repetitivo do ponto de vista dessa fala minha. Por favor. É banalizar a fé. Nós não podemos banalizar a fé. Imagina eu levar para dentro da minha igreja um culto funk, né? Um culto funk, daqui a pouco vou ser simplório e vulgar, mas eu preciso ser. Eu vou botar uma garrafinha, as irmãs vão descer até embaixo. Vamos descendo até embaixo, porque Jesus é muito bom. Então, assim, não, nesse sentido... Não, infelizmente parece bizarro o seu exemplo, Sim, mas nós já assistimos isso na televisão. Eu já vi o Conga La Conga com versão evangélica e dançado, aquele piri da Gretchen, cantado com música evangélica. Jesus é rei, eu lembro até do ritmo. E dançava-se com aquela maneira toda sensual que se dança. Eu vi há poucos dias atrás, eu entendo o seguinte, aí é uma outra palavra muito forte, mas o púlpito não é um picadeiro. A gente tem que entender o seguinte, o púlpito não é um picadeiro. Mas você não acha que os próprios evangélicos criaram isso? Por exemplo, a Igreja Católica, quando a gente entra no santuário católico, sente-se uma presença de um templo mesmo. Você vai lá, está tudo quieto, tudo calmo, você sente a devoção naquele lugar. Reverência, né? Reverência é a palavra. Nos templos evangélicos, com guitarra, com isso, com aquilo, com bateria, a gente não sente aquela reverência. Wesley, talvez seria um assunto para uma outra conversa. Então vamos falar sobre a reverência no próximo programa. Mas eu só quero citar o porquê que aconteceu isso. Nós nos distanciamos do evangelho primitivo. Nós nos distanciamos da origem da palavra. Né? De que forma? A Bíblia não foi escrita para nós. Lá em João 1:11 diz assim, ele veio para que eram os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, para quem foi escrito isso? O judeu. Ok? Foi escrito por judeu. Com a reforma protestante, o que acontece? A igreja, ela, que estava inserida dentro da igreja romana, né, ela cria uma cisão e cria um movimento chamado a reforma protestante. A igreja, efetivamente, tentou sair de Roma dentro de alguns preceitos, entendendo que Roma tinha uma relação próxima com a origem judaica, mas uma relação mais próxima de que nós, inclusive os evangélicos. Okay. De que nós, os evangélicos. Eu não sei se me permite, com muito respeito também, mas em alguns princípios, eu não vou usar a expressão, distante daquilo que era originalmente contido na Torá, nos profetas, enfim, nos livros históricos, mas ela se distancia também, a Igreja Romana. E nós, os evangélicos, nos distanciamos mais ainda. A gente, por exemplo, cria essa falta de reverência exatamente por distanciar dos princípios. Dos princípios. Ok, com isso então terminamos o programa de hoje. Gostaria de continuar, porque o papo está bom, né? Mas, por favor, volte então para falarmos sobre isso, os princípios da fé cristã, independente da igreja em que se está situada, em que você faz o seu culto devocional, não é verdade? Eu acho que hoje nós, graças a Deus, estamos vivendo uma época em que nós estamos crescendo muito espiritualmente. Nós temos aí grandes exemplos, a julgar pelo próprio Papa Francisco, tem dado grandes exemplos. Então, paramos por aqui. Espero que você leve para sua casa então todo esse debate e tente achar a melhor maneira de conviver com a sua família de uma maneira harmoniosa no mundo espiritual também, porque isso aqui, gente, está ruim, viu?
Esse mundo aqui está precisando de muita luz e de muitos bons exemplos. Então, é isso. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Volte mais vezes, tá? Ok. Beijão e até a próxima. Sala News é a sua casa e pode ser também, quem sabe, a sua igreja, né? Vem pra cá. Vamos pensar, vamos orar, vamos conversar, vamos achar o meio caminho aqui.